Já deu para perceber até aqui que a forma como a gente pensa sobre o dinheiro, ela importa, né? Então é legal falar sobre essas crenças limitantes que a gente tem em relação ao dinheiro e o impacto que isso tem na nossa vida. Como é que você que está assistindo a gente aí lembra da educação financeira que você recebeu na escola? Quando você estava na época da escola, foi falado sobre esse assunto? A gente sabe que recentemente esse assunto começou a ser abordado nas escolas, nos bancos escolares, né? Mas antigamente a gente não tinha esse tipo de disciplina. Então eu costumo dizer o seguinte: não importa qual caminho você iria escolher na sua vida depois que você ficasse adulto, isso eu estou lembrando na época que a gente estudava, né? Não importa qual caminho que você fosse escolher quando você ficasse adulto, em qualquer um deles você obrigatoriamente vai ter que lidar com o dinheiro. Exato. E tendo que lidar com o dinheiro, é importante falar sobre isso, sobre educação financeira. Então a gente aprende tanta coisa na escola, a gente aprende raiz quadrada, fórmula de Bhaskara, quem descobriu o Brasil, mas ninguém ensina pra gente como é que administra o dinheiro, como é que você gerencia a forma que você vai lidar com ele, o que você deseja ter como planos e desejos para o seu futuro, quais são seus objetivos de conquista material. A gente não aprende a falar sobre isso na escola, né? E isso causa uma confusãozinha na cabeça da gente, porque a gente acaba recebendo uma educação que às vezes nem vem da própria família. Às vezes o fato de não conversarmos sobre dinheiro dentro da família gera um tabu sobre esse assunto. Muitas pessoas acabam falando sobre dinheiro quando dá problema, Exato. quando falta o dinheiro. Então, como a gente não teve um lastro de educação financeira sobre o assunto, a gente percebe que a forma como a gente lida com ele é cultural. Muita gente não teve esse tipo de conhecimento desde a infância e às vezes cresce e vira um adulto que não sabe lidar com o dinheiro ou traz crenças limitantes sobre ele. E o que a gente observa também aqui no Brasil, existe uma cultura do silêncio sobre dinheiro. Virou tabu. Vira um tabu. Você não conversa sobre... não é só sobre quanto ganha, quanto deve. É sobre como investir, planos sobre dinheiro. E isso muitas vezes acontece até dentro de um casal. O casal não conversa sobre dinheiro, tem pensamentos diferentes sobre dinheiro, não sabe quanto um ganha, o outro ganha e só não vai entrando em dívida, mas também não otimiza a forma que vai ganhar e aquilo gera um atrito. Então, essa questão do não conversar sobre o dinheiro e não ter educação financeira desde a infância realmente é uma coisa muito cultural. E o que isso gera, né? Crenças frases limitantes que a gente vai ouvindo. O que a gente vai ouvindo aí? Dinheiro não dá em árvore. Dinheiro é difícil de ganhar, tem que trabalhar muito duro para ganhar dinheiro. Rico não é honesto. Pois é, tem isso, né? Às vezes a gente vê uma pessoa que está numa situação financeira melhor que a nossa, através dos bens materiais que essa pessoa tem, a gente fala assim, para estar com aquele carro ali, ou deve ser bandido, está fazendo alguma coisa errada. Então a gente costuma olhar para o enriquecimento, para a forma como a gente lida com o dinheiro, de uma forma pesada, de uma forma negativa, e isso tem muita influência cultural, né? Eu já li um livro muito interessante que ele fala que como nós aqui no Brasil, América Central, fomos descobertos, né, por colonizadores que depois vieram explorar o ouro aqui, era uma forma, a gente lidava de uma forma natural com as riquezas naquela época. Os templos maias, indígenas, tinham, né, a decoração também com coisas feitas com ouro. Só que os colonizadores botaram um olho naquilo e mataram muita gente para poder levar esse ouro. Então tem teorias assim, né, que trazem que desde os povos antigos, olhar para o ouro, olhar para a riqueza é um sinônimo de que a gente vai sofrer por aquilo, de que não vale a pena mostrar que você tem porque outros podem querer tirar. Então existem elementos culturais, existem elementos também dentro da própria religião que falam sobre esse assunto, que a gente não vai entrar nesse tema aqui, mas é importante pensar o seguinte: como é que a gente lida com o dinheiro desde sempre?
A escravidão, A exatamente. escravidão. O Brasil foi um povo colonizado, então a gente tem uma cultura arraigada da escravidão e do viver com pouco. E que às vezes ter mais prosperidade, mais dinheiro, aquilo vai chamar a atenção, vai provocar inveja e afastar pessoas. E isso traz comportamentos autossabotadores. Sim, e esses comportamentos autossabotadores influenciam nas nossas decisões financeiras, naquilo que a gente escolhe fazer para poder planejar a nossa vida ou deixar de planejar a vida e achar que somente ser uma pessoa que utiliza comportamentos compulsivos, de comprar, de viver o agora, é que é o importante. E como aqui a gente é um canal que fala sobre longevidade, o que a gente está querendo trazer aqui é que você tenha uma mentalidade de pensar não só sobre o hoje, porque não dá também para viver abrindo mão de tudo, pensando só no amanhã. É necessário que a gente também se dê recompensas, possa viver com equilíbrio, mas é que você pense o seguinte: aquilo que você ganha ou aquilo que entra para você de renda, de dinheiro, é preciso que você saiba administrar isso, que você possa pensar numa forma de viver com um nível abaixo daquilo que você ganha, porque você sobra ali um pouquinho para você conseguir pensar em investir, pensar em guardar, pensar em fazer planos. A gente está falando aqui que a duração da vida média das pessoas, não só no Brasil, mas no mundo, está aumentando. Daqui a algum tempo, a quantidade de pessoas idosas, aliás, já aconteceu isso, a quantidade de pessoas idosas, ela já é maior do que a quantidade de crianças com mais de 5 anos. Sim. A gente passa por um processo contínuo de envelhecimento, a quantidade de pessoas com mais de 80 anos, 90 anos, cada vez está aumentando mais e vai dobrar até 2030. Então, como é que a gente vai pensar sobre esse futuro, onde existem outros tipos de necessidade, outros tipos de planejamento para serem feitos, se a gente não olhar para isso já agora? Né? A gente fala muito, a gente ouve muito falar sobre previdência, mas uma previdência que não gera a estabilidade financeira necessária para muitas pessoas, porque tem muita gente que ganha acima do teto da previdência, contribui a vida inteira e acha que quando se aposentar, o teto vai dar conta, mas você quer manter o estilo de vida anterior. Exatamente. E você vai viver mais 20, 30 anos pela frente. Então, como é que você concilia isso se você não começar a pensar sobre isso agora? Depois que passa de determinada idade, é muito mais sacrificante conseguir fazer essa reserva. Então, é importante mudar a mentalidade. Muita gente que está aí na geração Z, na geração millennial, que está vivendo só, como a gente diz, né, da mão para a boca, pegando o que está vivendo hoje e mantendo o seu estilo de vida, o seu nível de consumo dentro do que ganha, é importante pensar um pouquinho sobre o médio e longo prazo também, para não ficar lá na frente precisando da ajuda de outras pessoas ou dependente de banco. E isso demanda que a gente enxergue o dinheiro de outra forma. O dinheiro, ele é um instrumento. Pensar que o dinheiro é uma ferramenta para gerar mais educação, para gerar saúde, para proporcionar momentos bons entre a família, para gerar oportunidades, para gerar crescimento. Pensar que é possível prosperar de forma ética, senão a gente vai reproduzindo essas falas e as próximas gerações acabam pensando assim também. Então, quando a gente vai mudando mentalmente, esse planejando, ela falou uma coisa muito importante. Muitas pessoas com nível de vida mais alto pensa que quando se aposentar e ganhando o teto do INSS, vai conseguir se manter, e não vai, porque não está planejando como vai ter esse montante a mais que teve antes de se aposentar. Então, quando a gente vai já trazendo para um nível de consciência, igual a gente fala sobre atividade física, sobre alimentação, para longo prazo, a gente vai priorizar investir em conhecimento, em cultura, em estar, em saúde, em experiência que te faça feliz, que agregue. Porque chegou um momento da vida, na verdade, a gente tem que fazer isso já desde sempre. Mas não esperar o dinheiro virar uma necessidade corretiva de saúde, porque precisou ser internado, porque precisou comprar uma cadeira de roda e aquela cadeira é mais cara, aí precisa fazer adaptações dentro de casa, porque ficou mais velho e precisa se segurar, ou pagar profissionais para poder ter
uma correção em algum aspecto ali que teve por conta de um tombo, por conta de uma fraqueza muscular e tal, tudo produto de uma falta de planejamento que deve ser iniciado desde já. Então, para ter dinheiro, a gente precisa ter o hábito de guardar e investir desde já.